Hoje nós vamos falar sobre os desafios do empreendedorismo e os tópicos que nós vamos falar hoje. Transição do CLT para o CNPJ, equilibrando os vários papéis que nós representamos na sociedade, os desafios financeiros do empreendedorismo, a manutenção dos nossos sonhos e desejos, retaguarda e aprendizado. Então, a gente tem muito assunto para falar. Vamos começar logo, porque senão a gente estende muito tempo aqui nessa live. Então, sejam todos muito bem-vindos. Manda um aviãozinho aí para o colega. Você chegou, estou dando seu amigo, que a gente já começou. Então, para falar um pouco sobre o empreendedorismo, a gente vai contar resumidamente sobre nossa história. Como que a gente chegou no CNPJ? O que fez com que a gente abandonasse o CLT? Você quer começar? Pode ser? Pode ser. Então, né? Há 5 anos atrás, eu abri mão dessa carreira que eu estava no RH ali, imersa nas empresas, focada num lugar só. Depois de muita gente falar que via em mim possibilidade de atuar como consultora, que eu poderia agregar em outros lugares e outras empresas, eu percebi que talvez fosse o momento realmente de empreender. E aí eu iniciei uma carreira com uma empresa até chegar a evoluir. Exatamente. Para que eu conseguisse, então, colocar todo o meu potencial, não só da parte de trabalho com treinamento e desenvolvimento, mas também dessa parte de gestão bem em cima, junto com a Margata. Exatamente. E o meu caso, a minha história é o seguinte, eu já é o meu terceiro chamado para o empreendedorismo, né? Eu tive uma empresa de decoração, tive uma distribuição de baterias automotivas durante 7 anos, saí e fui para o CLT novamente, e agora eu estou empreendendo no Evoluir. Qual foi o movimento que fez nos 3 momentos de partir para o CNPJ? Primeiro é a liberdade financeira, que é o que eu buscava, de tempo e de dinheiro. E assim, não é assim que a gente ganha dinheiro, as coisas vão acontecendo. E ao longo da live eu vou contar, porque eu passei por 3 momentos diferentes. E esse último, que foi o do Evoluir, eu tinha um chamado muito forte de formação de equipes de vendas, de líderes de vendas, o mercado estava sempre me buscando, e eu exclusiva numa empresa. Então, eu tomei a decisão de ouvir esse chamado e partir para o empreendedorismo. É claro que houve um planejamento para isso, não foi uma coisa rápida do nada, mas eu parti com toda a garra e força, junto com a Kelly, para essa atividade de evoluir nesse mundo louco e corrido que a gente tem. Então, foi assim que a gente chegou no empreendedorismo. E você, conta aí para a gente na caixinha, como que foi que você saltou para esse empreendedorismo e o que você está empreendendo hoje? Enquanto a gente vai conversando, depois a gente lê vocês. Ou se você tem esse desejo de empreender e talvez não sabe por onde começar. Talvez você está com esse desejo aí no coração e não sabe qual é o momento, né? Isso. E o momento é hoje, é agora, gente. Quando a gente sente o chamado para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente de verdade que a gente tem de propósito para o qual a gente foi criado, né, para o nosso trabalho, na nossa vida, a gente tem que se expor aos riscos. Não existe construção sem a gente se expor aos riscos. Exatamente. Bom, e um dos principais desafios, dos primeiros, é realmente sair do CLT, a transição do CLT para o CNPJ, né? Existe a questão da nossa zona de conforto. Você estando no CLT, você tem o seu salário garantido, você tem suas férias, você tem o fundo de garantia. Horário abençoada. Você tem um horário, gente, a gente pensa que bater cartão é uma miséria, mas é verdade, é uma benção em alguns aspectos. Isso. Então, isso te traz um certo receio, né? Você está numa zona de conforto. Então, o principal desafio é ter coragem de você construir o seu horário, o seu salário, e entender, principalmente, que você não tem que trabalhar 24 horas por dia, não. Exatamente. Tá? Entender que tem que construir a sua empresa, o seu negócio, mas que a venda e que o negócio acontece também ao longo da sua vida. Não dá para abandonar tudo. Eu sei que para sair do CLT para o CNPJ, a coisa mais importante é você se programar, tanto financeiramente como mentalmente para isso. Para entender que eu não posso dormir até 10 horas da manhã todos os dias. Parece liberdade, né? Parece liberdade, mas não é.
porque você tem compromisso, você tem seu cliente, você tem as suas atividades, né? Então, o planejamento financeiro para você sair do CLT para o CNPJ é o principal desafio que eu penso neste momento, quando você está largando tudo, né? Lidar também com a liberdade, né? Você bem disse aí, lidar com a liberdade eu acho que o maior desafio do ser humano. A gente não sabe lidar com liberdade. A gente acha que essa é a melhor coisa da vida é você mandar na sua hora, né? E o que você faz com a sua hora? Quando você não tem ninguém ali te dizendo qual é o horário de fazer a tarefa, quais são as tarefas que são importantes, o que você faz com esse tempo. Então, gerenciar o tempo também é um desafio gigante de todo empreendedor. E sim, olha, especialmente no início. Exatamente. Tudo é novidade e a gente quer muito quase que recuperar o sexto dia. Sabe, eu acordei 5 horas da manhã a vida inteira porque eu tinha que estar lá. Aí agora, não, agora eu vou acordar 10 horas, eu não vou trabalhar mais tal dia. Exatamente. Escolher um dia que não vai trabalhar e não trabalhar, né? Mas tem uma coisa importante que eu penso que falou bem agora do CLT e do CNPJ, é que você é seu próprio chefe, então não tem ninguém te mandando. E isso, ao mesmo tempo que é libertador, é desafiador, porque você tem que fazer seu horário, você tem que fazer seus compromissos, você tem que fazer a venda, você tem que fazer a retaguarda, que nós vamos falar daqui a pouco. Você é um negócio. Esse momento. Você é chefe e você é funcionário. Isso é tudo. Nesse momento a gente separa as mulheres das meninas. Das meninas. Exatamente. Eu conheço profissionais que, assim, como que empreenderam, que não foi o nosso caso, mas eu tenho pessoas na minha vida que, de repente, a empresa resolveu desligar, ou aquele desligamento em massa, principalmente aí num período de pandemia, num momento de crise, e essa pessoa se viu com um valor na mão e aí ela resolve empreender. E aí empreende com essa mentalidade de, e agora o que eu vou fazer? Mas e fulano? Não dá para você parar de ter autorresponsabilidade. Acho que a palavra é essa. Porque é você que comanda a sua vida. Não é cultural, né? A gente não aprende a ter autorresponsabilidade nas empresas, na faculdade. A gente aprende isso fazendo. A gente aprende na hora que a coisa aperta. E aí você entende que você que é gestor da sua carreira, que você que é seu marketing, até que você possa ter alguém fazer o seu marketing. Maravilhoso, mas nem sempre assim. Exatamente. Então, e isso é muito importante, que você entenda que você, passando a ser seu chefe, você vai começar a entender o que é gerenciar uma equipe. Uma equipe, às vezes, de 1. E dá mais trabalho do que de 500, do que de 200 pessoas. A equipe de eu mesmo, né? Exatamente. E aí, mudando de tópico, e que faz uma casadinha com esse, a gente vai falar de equilibrar os vários papéis. Principalmente a gente que é mulher. Porque você vai para o empreendedorismo e aí são vários tratos que você tem de equilibrar, né? A empresa, a filha, a mãe, a esposa, a dona de casa. A mulher que tem um relacionamento e tá, às vezes, tá nessa busca ainda. E que ele também é um tempo que você desprende da sua vida para poder construir um relacionamento. E aí, o que eu quero te dizer é que você não vai segurar todos os pratos. Um vai quebrar. Tem dia que eu tô na minha casa e que a pia tá cheia de louça, mas eu tenho entrega para fazer, então eu vou fazer a entrega. Tem dia que você tem o seu filho, que é o desafio hoje da Kelly para estar aqui hoje, né, Kelly? Fala de... Hoje para estar aqui com vocês, eu vim no carro, vim de um outro compromisso, né, da empresa, e vim no carro conversando com meu irmão, tentando ligar para minha mãe, falando com as pessoas, porque eu precisava que alguém ficasse com meu filho, para eu estar aqui com vocês compartilhando esse conteúdo. E é sobre isso, não é mais difícil nem mais fácil, é só o desafio de cada um. Então, assim, a gente não vai conseguir equilibrar todos os pratos. Tem muitas perguntas aqui, Marga. Vamos responder as perguntas, né? Você chega mais perto, gente, que a pessoa não... Eu não consegui chegar, vou pedir apoio aqui do meu... Isso. Onde vai? Aqui tá aqui. Vamos lá, vamos ler vocês. Vamos ler vocês. Vamos lá. Entrou, vamos lá. Tem uma aqui, ó. Vamos lá. Empreendedorismo no ramo de seguro, previdência e palestra. Desafiador sempre. Amiga, Carla, sempre desafiador. O ramo de seguro e de palestra é um ramo assim que a gente vende um sonho, né?
A gente vende o que vai acontecer, não é palpável. Exatamente. Então, eu concordo com você. Eles têm autoridade, palestra, por exemplo, você precisa ter autoridade para você dar conta de vender isso por um valor que faça sentido para você. Porque uma coisa é eu pensar que eu valho X, mas será que eu estou conseguindo imprimir isso nas minhas redes sociais, nas entregas que eu estou fazendo, nas reuniões que eu estou fazendo, o valor que eu estou cobrando está dentro daquilo que o mercado está de expectativa, dentro daquilo que eu tenho de repertório e de autoridade, né? Um beijo, Carla, para você com sua pergunta. Deixa eu ver quem mais aqui. Após vários anos como gestor no regime CLT em uma multinacional, há um ano deixei de ser e parti para o PJ como consultor de parceiros no segmento de food service. Estou arrependido por não ter feito antes. Menino, cala a boca! Como que a gente demora tanto para ter coragem para Ela ela demorou, vou me dar aqui licença poética para falar, ela demorou porque quis. Porque o meu encontro com a Margarete é antigo. E desde quando eu encontrei com ela, o que eu dizia para você? Que eu tinha que partir tudo para o CNPJ, para o PJ. Porque o que ela tinha para entregar era muito além daquilo que ela estava entregando naquele lugar. Já estava pequeno para você. Você tem toda a razão. Muito obrigada pela sua contribuição, porque a gente precisa ter coragem para viver a nossa vida, né? E o arrependimento depois... Nunca é tarde, gente. Começa agora. Começa imediatamente. A gente está perguntando qual que é o primeiro pilar para quem está começando a empreender. Primeiro pilar, construa a sua retaguarda financeira. Sua rede de apoio. A rede de apoio. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso, mas um primeiro pilar que você está no CLT e vai para o CNPJ, que se organize. Guarda dinheiro, não faça dívidas, pague todas as suas dívidas, porque o primeiro ano pode ser sensacional, o segundo ano pode ser sensacional, mas o negócio pode demorar a te dar o retorno e você tem um padrão de vida que você quer manter, entendeu? Então você entenda que o primeiro passo é se organize financeiramente. Né? Vamos lá, vamos seguir. Vamos dando sequência aqui. Estávamos falando de equilibrar os vários papéis. E a Margarete falou, você não vai dar conta de fazer tudo não, viu? Não tenha essa expectativa. Você vai conseguir fazer com que tudo funcione dentro daquilo que você gostaria. Existe algo que é aquilo que é a fantasia, né? Do que é ser um empreendedor. E existe a realidade. Empreender não é fácil. É muito difícil, mas não é impossível. E eu aconselho todo mundo que quer ter uma vida diferente, que quer de verdade contribuir não só para as pessoas, mas que quer ter uma vida plena, que faça isso, mas que se organize para isso, para que não se frustre. Uma coisa que me perguntaram quando eu comecei a empreender, e um recado do meu marketing. No final, a gente vai soltar um prêmio bacanérrimo para vocês, então fiquem ligados. Então, uma coisa que me perguntaram recentemente sobre empreender, quem que eu contrato primeiro? Sabe quem que eu contrato primeiro? Eu contratei primeiro a minha faxineira e a minha cozinheira. Porque a dona de casa, a gente como mulher, a gente se preocupa muito em ter as coisas organizadas, em ter comida. O maior desafio, né? É o que a gente quer, qualidade de vida. E a gente empreende só pelo dinheiro, a gente empreende pela qualidade de vida. A gente prega sobre saúde. E a primeira coisa que a gente quer ter é isso, é saúde. Então, seu primeiro funcionário é uma pessoa que vai te dar um apoio em te liberar das tarefas corriqueiras do dia a dia. Então, assim... Essa é a primeira coisa que fizemos. Fizemos, inclusive. É a primeira coisa que fizemos, inclusive. E outra coisa com relação a esse equilíbrio de papéis, eu vou falar para você, tem a agenda da felicidade. O que é a agenda da felicidade? Marque na sua agenda tudo o que você tem que fazer, inclusive academia, momento de estar com seu filho, momento da leitura, momento do trabalho, momento de fazer prospecção. Tenha tudo na sua agenda, porque a gente esquece e acaba virando trabalho, e você tem uma vida para acontecer. Então, quando você coloca tudo dentro da sua agenda, você não surta, não tem um burnout, e a sua vida fica mais leve, o empreendedorismo fica mais leve. Aí você consegue ser feliz, né? Consegue. A gente vê muita gente aí empreendendo e entra numa rotina tão avassaladora de trabalho e de correr atrás do dinheiro, né? Como se o dinheiro fosse algo que a gente consegue correr atrás, né, gente? Na realidade, o dinheiro, a gente tem percebido que é resultado do trabalho. Então, se você está fazendo o certo, se você está caminhando dentro daquilo que é a lógica, a ética,
o dinheiro, ele acompanha o nosso Exato. trabalho. E a gente até tem uma música, que é a nossa música, assim, tema do início da nossa empresa, que é assim, as bênçãos te seguirão. E Isso, todas as coisas, elas de verdade, elas nos seguem quando a gente se propõe a fazer aquilo que é o correto. isso. Então, não empreenda, eu, assim, quero falar sobre isso, sabe? Não empreenda pensando só no dinheiro, não. Empreenda pensando em ser feliz, em ter uma vida mais plena. Exatamente. E a agenda da felicidade, a gente chama ela de felicidade justamente por isso. Na minha agenda tem a hora de eu ir para academia, aquele tem a hora de levar o filho dela no futebol, né? Tem a hora do estudar, tem uma rotina, inclusive, para cuidar do seu financeiro. A gente tem uma rotina de olhar os documentos da contabilidade, do nosso planejamento interno. Então, coloque rotina no seu dia utilizando a agenda. Tem mais pergunta aí, João? Tem? Então, deixa eu ver o que tem mais aqui. Como vocês veem a questão de ter um funcionário CLT e parceria versus parceria PJ? É... Ei, Karen, amor, tá boa? Obrigada pela presença. Ô, Carla, um funcionário em PJ, ele é mais difícil de você controlar, vamos colocar a palavra controlar entre aspas, porque o CLT, ele vende o tempo para você, aquelas horas, você tem um trabalho para ele ou não. Mas o PJ, ele é um ser livre. Ele não aceita muito comando. Então, você tem um funcionário PJ, você vai ter que ter uma capacidade de influência muito grande, ter que cumprir prazo, processo. O engajamento dele tem que ser muito maior do que o CLT. A agenda tem que ser muito redonda, né? Você tem que ter Exato. encontros com essa pessoa, assim, olha, muito certinhos, e fazer a gestão da pessoa pelo relacionamento. Exatamente. E outra coisa, se ele for um PJ exclusivo, menos mal. Agora, quando é um PJ que tem vários produtos na carteira, aí você vai estar disputando, talvez até com alguém que é concorrente seu. Então, eu vejo bem assim. Mas vamos caminhar, porque a gente tem um outro assunto para falar. A gente já falou dos desafios financeiros, que é, Fala. né, da reserva de emergência. Ter uma reserva de emergência, um planejamento financeiro, especialmente quando você tem um sócio, né, gente? Exato. Você precisa de estar muito bem organizado, porque você tem que pensar que tudo que você faz, toda a reserva, tudo que você faz, você não pode fazer para um, você tem que fazer para dois. Isso. E tem que ter esse cuidado, no cuidado do financeiro. E também, outra coisa que eu penso com relação ao financeiro é você ter uma esteira de produtos, né? A gente tem um produto ticket alto, mas a gente tem produtos mais baratos e produtos médios, porque quando você quiser fazer dinheiro rápido, você tem que ter um produto que promova que você faça dinheiro rápido. Então pense nisso quando você estiver construindo o seu mix de produtos. Eu vou te interromper só um minutinho para chamar o pessoal que está no meu Instagram para poder vir com a gente aqui. Vem com a gente aqui, gente, no Evoluir. Nós estamos falando direto aqui. Eu quero vocês aqui com a gente. Então a gente, inclusive, lê as suas dúvidas, suas perguntas, que a gente está focado. Nos ajude aqui, vem para cá. Isso. E quem está aqui no meu, se quiser ir no @evoluir, eu vou achar sensacional, porque a gente está aqui também no outro Instagram, movimentando o @evoluir. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está aqui, ó. Pessoas maravilhosas que estão aí, que vieram e que conhecem a gente e que estão prestigiando essa live. E aí eu vou a mais uma coisa em relação a empreender. A diversificação da renda. Às vezes você está empreendendo e só o seu trabalho é sua fonte de renda. E aí é o desafio do financeiro. E aí a gente entendeu que é importante você ter outra fonte de renda. Que seja, ou, por exemplo, a Kelly é psicóloga, ela tem os atendimentos dela, eu tenho as minhas mentorias, mas você pode ter uma aplicação financeira, que é importante. Você pode ter um imóvel de aluguel, porque quando o seu negócio está mais para lá do que para cá, você diversificou a sua renda. E eu vejo muitas vezes que, assim, nos outros empreendimentos que eu tive, eu não tive essa sacada, né? Um dos meus empreendimentos, por exemplo, que era a distribuição de bateria, no ano de 2014, veio aquela crise financeira automobilística. E aí, a gente distribuía bateria automotiva. Então, eu tive que fechar lojas, eu tive que reduzir meu patrimônio. E aí, a gente estava caminhando. Só que no meio disso tudo, fatores externos atuam no nosso trabalho. Não é que vocês desorganizaram financeiramente, mas fatores externos atuam no nosso trabalho. Teve a crise financeira e a gente ainda teve um assalto, levaram 80 mil de mercadoria. Você não tem noção como é levantar depois desse baque.
Então, assim, hoje... Eles fazendo, ainda que você tinha funcionário para pagar, tinha imposto para pagar. A loja estava fechada, mas o imóvel seguia. E aqui foi uma coisa muito bacana, hoje, a gente conversando ali sobre a live, que esteja preparado para dever. Um empreendedor que não deve nada para ninguém, o negócio dele não está acontecendo. Vai ter um momento que realmente você vai ter que escolher o que você vai pagar, por mais organizado que você seja. Isso é crescer, né? Até para crescer. Você vai investir. Grandes empresas, gente, você acha que está todo mundo bonitinho lá no azul o tempo inteiro? Não, as empresas grandes, elas investem. E para você investir, tem um momento que você precisa ir lá, assim, no banco, pegar o empréstimo, investir em alguma coisa para que você consiga alavancar o seu negócio. Não é diferente com a gente. Não é diferente. E assim, só não deva seu funcionário. Isso aí não dá para fazer. Não dá para fazer. É sagrado, são famílias que dependem de vocês. Então, assim, acontece, tá, gente? Para quem está querendo sair do CLT para o PJ, para o CNPJ, isso é uma realidade que você pode vir a passar por ela. Aconteceu comigo na distribuição de baterias, e a gente andou pianinho, pagamos todo mundo hoje. Eu saí desse empreendedorismo, desse empreendimento, eu separei, né? Ficou com o pai do meu filho, e aí eu voltei para o CLT, mas a empresa continua, permanece, sobreviveu, mas são coisas que acontecem no dia a dia. Além do nosso controle. Muito além. A pandemia foi algo que aconteceu Exatamente. né? E tem gente, tem assim, olha, espaço para todo mundo empreender. Basta você ser criativo, basta você trazer de fato a sua verdade. A gente viu uma pessoa falando ali, por exemplo, voltando à questão da palestra. Gente, quantos palestrantes a gente conhece? Inúmeros. Então, você não tenha medo da concorrência. A concorrência, a Margareth sempre falou isso e é real. A concorrência, ela nos desafia a crescer todos os dias. É bom que a gente tenha concorrência para que a gente invista ainda mais em nós mesmos e que a gente responda de um lugar mais adequado possível dentro da sua verdade. Isso. Agora, outro tópico que a gente combinou de falar aqui é sobre a manutenção dos seus sonhos e dos seus desejos. Quando a gente decide empreender, a gente tem um desejo no coração do porquê que você vai para o empreendedorismo. E se você não tem esse desejo, busca ele logo. Eu saí para o empreendedorismo agora, na minha vida, eu estava bem, numa empresa grande, num carro bacana, ganhando bem. Por quê? Eu queria ter qualidade de vida. Eu queria estar mais próximo do meu filho. Tive lindo meu que está aí, meninas maravilhosas. Eu amo vocês, ainda amo vocês. Mas eu precisava mesmo buscar essa vida mais perto do meu filho, mais em casa, mais E no lar. em outros lugares, né, Maria? Porque acaba que a gente ficando dentro de uma empresa, a gente deixa de contribuir com outras pessoas, com outras vidas, que também vão evoluir quando escutam aquilo que a gente tem para trazer. Exatamente. Quando a gente está num CNPJ, numa empresa como CLT, nós somos exclusivos, né? E o crescimento que eu consegui levar para as pessoas, para os times de venda, eu vi que o meu chamado era para levar para mais pessoas no mundo. E hoje já tem muito mais pessoas impactadas com as formações que a gente entrega, com as vendas e com a construção do vendedor, do que eu ficar fixa dentro de uma empresa. Então, esse foi um dos dois motivos mais fortes que me fizeram sair para o empreendedorismo. E, gente, foi assim, um salto. E descontando de pressão. Um salto de coragem, porque a gente realmente precisa ter coragem para botar o pezinho lá e persistir e continuar. Sim. E então, assim, define suas metas, define os seus Faça seu quadro dos sonhos, sabe? Quais são as coisas que você quer conquistar na sua vida? Pelo que você luta? Pelo que você trabalha? Porque a gente sempre fala em todas as nossas palestras e formações que enquanto você estiver levando só o dinheiro para casa, isso serve para empreendedor também. Se você está levando para casa só o dinheiro, eu acho que você precisa repensar a sua carreira e, de repente, buscar uma mentoria para que você descubra qual que é a sua missão, quais são os seus valores, quais os comportamentos que contribuem para que você chegue aonde que você quer chegar, qual o planejamento que você fez e cadê seu quadro dos sonhos, né? Que a gente queria algumas coisas muito parecidas e isso fez com que as coisas fluíssem dentro da Evoluir com mais tranquilidade. Ambas queriam trocar de carro. Exatamente, trocamos. Trocamos. Ambas queriam
Era confiar com os filhos, viajar mais. E a gente está construindo o planejamento, o que a gente planejou, a gente está conseguindo entregar. E quando a Kelly fala de planejamento, é uma coisa muito séria, porque às vezes a gente entra, começa a empreender e vai a toque de caixa, né? Mata o leão todos os dias. Só que a gente parou o ano passado, mais ou menos de outubro, novembro, sentamos e tiramos uma reunião para pensar o que nós queremos evoluir para o ano que vem. E pode parecer bobo, pode parecer simples, mas é PNL, gente, a programação neurolinguística. Escreva o que você quer. Tira da cabeça, né? Tira da cabeça. Põe em papel. A gente escreve. Olha que coisa mais incrível. Não aconteceu nas datas que a gente queria, mas a gente conseguiu. Nós decidimos que a gente ia ter uma equipe de marketing para cuidar do nosso negócio, tá? Que o João, da nossa equipe de marketing, cuidando do nosso negócio. Nós definimos que a gente ia fazer uma formação mais robusta em consultoria. Começamos em janeiro, não deu condição, a gente está continuando ela agora nesse semestre. Nós decidimos buscar mais clientes, foi um movimento que a gente começou a fazer já. Buscar mais clientes, ampliar a carteira de clientes, foi uma decisão do ano passado. Nós decidimos abrir o nosso Instagram, falar com as pessoas, buscar rede social enquanto evoluir, porque até então a gente era Kelly Trindade Margarete Lopes. E aí a gente entendeu muito com a força do nosso marketing que a gente precisava desse canal direto para falar com vocês. E vem novidades por aí de coisas que a gente está planejando. Que pode falar, João? Pode falar? Então vem aí um canal do YouTube, onde a gente vai falar de dicas, vamos falar de vendas, vamos falar de vida, vamos falar de liderança, vamos falar de gente, né? Que é muito da questão da Kelly, de recursos humanos, eu vou falar muito de vendas, então o nosso canal está aberto, vai ter convidados, né? Então se preparem aí para serem convidados alguns de vocês, porque a gente vai trazer pessoas para falar sobre isso. E outras muitas coisas que a gente planejou, então eu vou te falar, tira um tempo. Tudo bem, estamos no meio do ano. Senta agora. Aonde você quer chegar até o fim do ano? Que número você quer entregar? Porque quando você faz isso, você consegue saber o tanto de mercadoria que você tem que vender, se você precisa aumentar a sua base de venda, no que você tem que investir, a gente está investindo em marketing, qual caminho você tem que trilhar, qual o melhor investimento você tem que fazer. E faça esse planejamento importante fazer para a empresa, mesmo que você seja uma empresa de um só. Mas é muito importante que você faça também um planejamento pessoal. Isso. Sabe? De que você saiba aonde que você quer chegar enquanto pessoa. Que você saiba quais são os seus sonhos. Porque, olha só, a gente só está conseguindo realizar as coisas que a gente está realizando na empresa, porque antes de ser empresa, nós somos pessoas que sonham. Isso. E por conta dos nossos sonhos, das coisas que a gente almejou para nós, individualmente e juntas também, a gente tem conseguido alcançar o sucesso que a gente tem, né, enquanto empresa. Isso, sonhar é preciso. Vamos ler, tem mais perguntas aí, João? Você, fala aí, vê se tem mais alguma coisa que a gente deixou passar. Estamos lendo vocês aqui, se a gente deixa passar. Sim. Hoje falei sobre isso, a importância de se organizar bem no início do empreendimento. Um erro que nesse momento pode custar caro. Karen, você tem toda a certeza. Ainda mais você que é uma pessoa... Contabilidade. Contabilidade. Fundamental para a vida. Para a vida. Karen Mariano, gente. Sensacional contadora. Tá aí na live. Procurem ela, que vocês vão ser felizes. Ela falou uma coisa muito séria. Se planeja antes de começar. Tem mais alguma coisa ali? Tem mais? Tá, boa noite. Ok? Tô lendo vocês, gente. Vi tudo isso de perto e você conseguiu. Oh, minha linda, muito obrigada, com muita força de você, conseguimos. Disciplina, planejamento, coragem, uma boa carteira, exato, são as soft skills que o povo fala, né? Que a gente vai se você seja um empreendedor, são coisas que você precisa saber, inclusive nos conceitos, né? E, às vezes a gente tá numa conversa e aí é muito comum que aconteça, mas peraí, o que você está entendendo que é isso aí? Isso. E é muito importante que você traga o conceito daquilo que você está falando. O que você entende que é disciplina? O que é disciplina para você? Que pode ser que o que é disciplina para você não seja para mim. E defina muito bem o que você está trazendo em cada palavra dessa, porque tem um peso muito grande nas decisões que você vai tomar como empreendedor e como pessoa. Então traz mesmo, para junto dos seus sonhos,
as definições dos temas, dos termos, dos valores, dos São valores. seus valores. E olha que legal, quando você traz esses valores, são valores que permeiam a sua vida e o seu empreendimento. Esses valores precisam ser multiplicados no time, se você tiver um time. Exatamente. Porque se o time, hoje, quando a gente vai nos nossos clientes, nós percebemos, e é uma métrica, né? Que hoje em dia as pessoas não ficam nas empresas. O engajamento está muito complicado, conseguir funcionário está muito complicado. A gente teve uma palestra da Aramis essa semana, onde os números que vieram para a gente foram assim assustadores. As famílias estão tendo menos filhos, então tem menos gente para trabalhar. E essas pessoas não querem trabalhar. Não vai melhorar. E quem está disponível no mercado, gente, as exigências mudaram tanto de um lado quanto do outro. Exatamente. Então, quando você traz os seus valores e eles casam com os valores das pessoas que trabalham com você, o engajamento acontece. Sabe? Há uma linha de acompanhamento num e do outro. E aí, um último tema que a gente quer falar é sobre a retaguarda e o aprendizado. A gente empreende e aí as pessoas acham que assim, você tem que parar de estudar. E isso não é possível. É aí que você tem que estudar mais. E estudar temas que talvez você não pensou. Então, por exemplo, Carla vende seguro. Ela é expert em seguro. Mas precisa saber um pouco de finanças, precisa saber de contabilidade, precisa saber de gente, precisa saber de venda. Porque, gente, independente de você ser psicólogo, dentista, produto, né? qual seja o seu produto, você precisa ver. Todos nós estamos vendendo o tempo inteiro. E a coisa que você vende, que nem percebe o tempo inteiro, é a sua imagem. Como que está a sua imagem, né? Exatamente. Seu posicionamento. Exatamente. E quando a gente fala de retaguarda, de aprendizado, eu acabei de falar, a gente está fazendo uma formação agora em consultoria bem robusta para agregar no nosso negócio. Inglês, a gente estuda inglês. Agora, quando eu estava na bateria, eu não entendia muito de bateria. E eu sou de vendas, e eu fui para o administrativo. Sabe o que eu fui estudar? Fluxo de caixa. Não sei se a Caio vai concordar comigo que é da contabilidade, mas se você não sabe nada de contabilidade, mas se você entende fluxo de caixa, já é um bom caminho, porque isso te ajuda muito. É o mínimo que você tem que saber de legislação, de regra. Tem um bom contador ao seu lado, mas entenda um pouco também, para você até saber do que ele está falando e entender a importância do que está sendo colocado para você. Então, a retaguarda é muito importante. Estudar finanças, né? Estudar finanças é fundamental. Nunca esteve muito no meu radar, viu, gente? Ainda que já tenha aqui aí consultório há muitos anos, né? Mais de 10 anos, fazer a gestão de um consultório é muito mais simples do que fazer a gestão de uma empresa. E quando a gente abriu o CNPJ, a gente viu o quanto é mais desafiador os impostos que tinham decadentes, tirar uma nota fiscal de maneira adequada, perceber, né, se a gente está usando o KNAI correto, se é isso mesmo, se tem alguma falha. E são coisas que não tá no nosso radar enquanto CLT. Você não é responsável direto por isso. Você não se preocupa com isso. Tem alguém que preocupa por você. E quando você começa a empreender, não tem. E a questão jurídica também, né? Contrato. A gente tem que fazer vários contatos, temos que aprender a fazer. Gente, isso são experiências muito legais. Você pegar o primeiro contrato que a gente redigiu, é um contrato que a gente... Vamos contar? Vamos. Gente, nós demos muita manota. Nossa, e assim, não fiquem envergonhados, porque a gente realmente, a gente está aqui como aprendiz nesse mundo. A gente aprende o tempo inteiro. Foi produtivo para a gente errar. Foi muito produtivo para a gente errar, porque a gente percebeu o quanto é a importância da questão da retaguarda, a gente ter pessoas que têm o conhecimento a complementar aquilo que a gente sabe. Você não é obrigado a saber de tudo, mas é importante que você saiba fazer boas escolhas nas suas retaguardas. Exatamente. Boas parcerias. Rede de apoio. Também para o empreendedor. Não só rede de apoio em casa, cuidando das famílias. Gente, se você não conseguir ter nada, tenha um bom contador com quem você pode contar, que seja parceiro, que tenha entendimento de tudo que acontece e que está junto com você, né? Então, eu tenho um carinho muito grande pela contabilidade e me ajudou muito e foi assim
fundamental para eu sair do momento que eu estava e estar no momento que eu estou hoje. E falando de vendas, e falando de retaguarda, não menos importante, é claro que eu vou vender, que eu trouxe todos vocês aqui para a gente trocar uma ideia sobre o empreendedorismo e as dificuldades. Eu vou falar do For Sale, que é a nossa formação, que vai acontecer dia 16 e 17 de agosto, onde você vai lá aprender desde como ser um vendedor que tem uma autoestima boa, que tem capacidade de enfrentar os nãos e crescer e caminhar, vai aprender sobre relacionamento, vai ter um encontro de 2 dias com a gente. Um encontro de 2 dias inteiros. Tem isso a gente lá. Vamos falar de negociação, vamos falar de objeções, vamos falar de fechamento, sem falar no networking que é possível fazer, né? É um público bem diverso nessa turma, né? Exatamente. Estamos aí com várias pessoas. É uma formação que a gente fez em Orlando. Nós fizemos em Belo Horizonte em novembro do ano passado. Fizemos agora em Natal, para o nosso cliente Natal. E vamos fazer a segunda edição agora em Belo Horizonte. São apenas 20 vagas. Nós temos poucas, né, João? Já vendeu bem lá. Já vendeu bem. A gente resolveu abrir essa live para vocês. E aí, as primeiras pessoas que mandarem um direct para a gente no link, no Evoluir, a gente vai fazer um desconto. De quanto que é o desconto que eu posso fazer, João? E da outra vez eu fiz um desconto, quase apanhei, né? 20%? 20%? Posso? 20%? Não, 20% você tá sensacional fazer. Vou deixar, gente, que é o jeito Gente, o curso hoje é R$ 897 no segundo lote. E eu vou dar. É o terceiro lote. Terceiro lote. Assim, quando ela fala que tem poucas vagas, gente, realmente nós já estamos no momento de fechamento da turma. Isso. E aí, hoje, o preço fechado é R$ 897. Você vai fazer por 20% de desconto, que eu tô dando só para quem tá na live. Então, você manda o direct lá no @Evoluir Consultoria BR e fala que tô na live. O código é tô na live. Não é isso, João? E você vai ter direito a esse desconto. O João e o pessoal todo da Mutinha que tá com a gente aí vai das nossas retaguarda, esse cuidado, esse carinho aí de mandar para você todos os detalhes dessa oportunidade, sabe? Gente, a gente nunca vai parar de estudar. E participar de uma formação como essa, uma imersão de 2 dias, onde você vai ser tratado desde de pessoa até vendedor, isso é uma oportunidade assim inédita que você não pode perder. E quem tá aí do meu time já passou pela formação só da Lalô, sabe? Tinha muito bacana. E se quiser vir fazer, venha também, porque eu trouxe novidades. Cada vez o passeio, ele vem com uma novidade. Ele vem com uma roupagem, ele vem com acréscimos que a gente vai aprendendo, né? Vai crescendo, vai aprendendo. Aí tudo é dinâmico. Tudo é dinâmico. E ele é um curso vivencial, tá? É na prática. A gente fala, vem de tênis, vem bonito, gente. A gente gosta de andar bonito e aprendizado. Mas, olha, vem confortável, porque é para você ter uma experiência real, sabe? A gente vai produzir muitas coisas lá. Então, que você venha com o seu coração aberto, com a sua mente aberta para poder evoluir e crescer como profissional e pessoa. Isso. E para fechar, eu quero falar para vocês que aproveitem as redes de apoio dos empreendedores, né? Eu fiz a gente participou de algumas palestras na rede Delas Network, na rede Poder Feminino, tem o BNI, que é uma rede bacana. Não estou ganhando publi, tá, gente, para estar falando sobre nada. Só ser sugerindo. Só sugerindo, porque eu penso que é muito importante você estar com pessoas do negócio, que pensam o negócio. Você troca informações e às vezes vem uma luz para você de uma formação completamente diferente. Associações que estão dentro do seu negócio. Isso. Porque é importante você estar com quem está fazendo o negócio acontecer. E apoiando umas às outras. E por falar em apoio, segue @Evoluir Consultoria BR, que é o nosso Instagram da nossa empresa. Então segue lá, sugere para as outras pessoas. A gente está fazendo várias coisas nesse Instagram. Manda direct pra gente falando de quais temas que vocês gostariam que a gente listasse. E, sabe, a gente gosta de compartilhar com vocês. A gente quer compartilhar com vocês mais conhecimento.
vem com a gente para evoluir. Isso. E para as outras redes, né, Maria? Agora também com esse lançamento novo aí, voltar com... Do YouTube, o nosso canal no YouTube, inclusive essa live vai estar salva no YouTube, tá? Eu vou divulgar o canal do YouTube aí nas nossas redes sociais. Então, e tem outros temas que a gente já gravou bastante coisa para esse canal. E um último recado que eu quero deixar aqui para vocês é que sejam felizes. A gente veio nesse mundo para ser feliz. Então, empreenda, mas seja feliz. Cresça, aproveite a vida porque é uma só. Aproveite a vida enquanto ela estiver acontecendo. É sobre isso. Isso aí, cuida de você, cuida dos seus, cuida da sua empresa, cuida da sua imagem, para que você não passe por essa vida, mas que você tenha uma relevância em toda e qualquer coisa que você faça, sabe? Se você puder fazer uma escolha, que você não seja uma pessoa famosa, mas que de fato você seja uma pessoa importante e relevante em todas as coisas que você escolher fazer e ser na sua vida. É isso aí. Pessoal, um beijo, obrigada pela presença, obrigada pelo carinho. E daqui a 15 dias a gente volta com um novo tema bem bacana. Sugiram temas pra gente, porque a gente traz aqui para vocês. Um beijo. Beijo, até. Até.